escala. O Dr. Napoleão Hill, ele passou 20 anos na primeira fase da pesquisa dele, porque era um acordo. Foi um acordo. 20 anos foi um acordo. Ele conheceu um milionário do aço e que queria entender, porque naquela época o capitalismo estava nascendo, ele não era a pujança que ele se tornou. Então ele queria entender o que fazia diferença, o que acontecia. Eles definiram que passariam 20 anos tentando entender isso. Por que 20 anos? Para cumprir o acordo americano. Stand test of time. Fica em pé no teste do tempo. Então, esse era o conceito. Então, passou 20 anos, mas depois ele continuou a sua pesquisa em todos os seus 36 livros e ele percebeu que existe um elemento que altera todo o resultado da humanidade. É responsável por mais de 80% dos resultados na existência humana, que é a liderança. Porque é o líder que é responsável por unir as pessoas, é o líder que é responsável por definir as metas, é o líder que é responsável por organizar, é o líder que é responsável por indicar o caminho. E aí a gente pensa, mas se a liderança é 80%, por que todo o resto? É porque você precisa ter o entorno para poder sustentar. Agora, o que faz um líder? Ele nasce pronto, que é a pergunta que sempre se faz? Não. A resposta é não. Nada, absolutamente nada nasce pronto na natureza. Um elefante não nasce um elefante. O Einstein que nós conhecemos não nasceu o Einstein que nós conhecemos. Uma árvore não nasce uma árvore. Nasce um filhotinho, nasce uma plantinha, nasce um nenezinho e é construído ao longo da vida. Agora, é claro que tem elementos que diferenciam. E tem 3 elementos que fazem a diferença em um líder. Primeiro é uma visão. Todo líder tem uma visão e as pessoas só seguem quem está indo para algum lugar. É por isso que a gente vê doido com seguidores. As pessoas seguem quem está indo para algum lugar. Você pode perceber, se a pessoa tem uma visão, sempre tem um ou outro. E se a visão for consistente, aglutina mais. Então esse é o número 1, o pilar número 1. O pilar número 2 do líder, ele precisa ter competência. Porque não adianta ele ter uma visão, compartilhar a visão, difundir a visão, mas as pessoas não sentirem que ele vai segurar aquilo. Então ele tem que ter uma formação mínima, uma estrutura mínima, e depende do tamanho da sua visão, vai requerer o tamanho da sua formação. E terceiro, é não ter medo, é resistência emocional. No líder, o que vale é a pancada. Uma vez eu perguntei para o Dr. Luiz Henrique da Silveira, que governou por 2 mandatos Santa Catarina, 2 mandatos senador da República, foi ministro da Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara, foi prefeito de Joinville. Eu perguntei a ele, Dr. Luiz, qual é a maior qualidade de um político? Ele não levou milésimo de segundo, ele falou, é não ter medo. Se você não tiver medo, você vai construir coisas grandes. Então, o que faz um líder são essas 3 qualidades, esses 3 pilares centrais. E depois é a sustentabilidade disso, a estrutura disso. É isso que faz. Agora, é o líder que escala o time. É o elemento que aglutina tudo. É a cola. É a cola que cola todos os departamentos da empresa, é o que faz as coisas andarem. Em qualquer instituição humana. Um país sem liderança, ela colapsa. A sociedade colapsa. É só ver o caso do Egito. O Egito, há 6.000 anos atrás, já nos tinha legado a engenharia. 6.000 anos atrás eles construíram as pirâmides. Dominavam a arte da guerra, conheciam o cio da terra, dominavam a armazenagem, lembra de 7 anos de vacas gordas, dominavam a logística, 7 anos de vacas magras, conheciam a mecânica celeste, entendiam do ciclo das águas. Hoje é um país falido, é um favelão, porque abriu mão de formar líderes. Então, onde abre mão de formar líderes, colapsa. Você está falando de futebol antes. Eu sou fã de futebol, escrevi um livro sobre futebol. Quando se olha o campeonato, qual é a primeira coisa que se olha? Não é o plantel principal, é o banco de reserva.
Porque o plantel principal vai se machucar, não vai? Ninguém aguenta uma competição de longo prazo sem uma canelada, sem uma exaustão. A questão é, na hora que substitui, na hora que você traz o banco de reserva aqui, se você traz um perna de pau, não sustenta. Então a gente olha o banco de reserva, se ele vai manter o campeonato, se ele vai manter a divisão ou não. Aquela vez no Brasil, o Neymar se machucou. Acabou. Deu um branco quando trouxe para dentro, trouxe o substituto, deu um branco. Aquele é um caso que tinha competência técnica, mas não tinha competência emocional. Ele não aguentou o peso da camisa, desestruturou, a ausência do líder desestruturou toda a mente maestra do time. E aí quando olhou aquela multidão, quando olhou aquilo tudo, deu um branco na equipe. Então o líder, além de ser escalador, ele tem uma responsabilidade emocional muito grande para onde ele está. Uma família sem um líder, ela vai para vulnerabilidade social. Uma empresa sem um líder, ela não consegue passar para a próxima geração. Uma cidade, quando o prefeito é miúdo, quando o prefeito é medíocre, a cidade parece que envelhece, encolhe. Quando o prefeito tem visão mais longe, é um empreendedor, é um pregador da esperança, é um cavaleiro do futuro, a cidade toda... Por quê? Porque expectativa gera fato. E o líder tem que gerar bons fatos. E por isso ela gera segurança. Isso é uma lei. Ela segura em si mesmo. A primeira e mais importante de todo o processo é objetivo bem definido. Não há nenhuma possibilidade de alguém ter algum desempenho acima da média, ter alguma performance elevada, ter um resultado se não tiver objetivos bem definidos. E depois o restante vem sustentando este propósito. Como a aliança de mentes, que é o mastermind, a capacidade de lidar com seus medos internos, que é a confiança em si mesmo, saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta que ajuda o ser humano a administrar a alma na terra, saber ter iniciativa, que é a semente de todas as realizações. Se não tiver o primeiro passo, não vence a maior distância, que é a distância entre a cabeça e o coração. A capacidade de utilizar a imaginação, porque existe uma máquina de fotografar o futuro. E esta máquina de fotografar o futuro se chama imaginação. Então tem que saber como fotografar, porque o que é fotografar? É você esquadrinhar um momento e desenhar aquele momento, aquele quadro com luz. Fotografia vem de fóton, grafia vem de desenho, então é desenhar com luz aquele espaço. Depois vem o entusiasmo, como acionar essa energia fulgurante dentro de si, porque sem entusiasmo nenhuma grande realização na história humana foi feita sem uma dose extra de entusiasmo. Conforme vai se subindo, porque quando você define e vai crescendo, aquilo que a doutora Denise falou, não adianta começar, tem que sustentar. Os americanos têm muito isso. Um ditado deles, professor de inglês, eles usam muito, stand the test of time. Ou seja, isso fica em pé no teste do tempo. Tudo para os americanos. Você senta numa mesa com eles, eles te fazem essa pergunta. Você fala qualquer coisa com eles, eles te fazem essa pergunta. Isso fica em pé no teste do tempo, porque começar qualquer um começa. Começar tudo é fácil. Na largada é fotografia, é foguete, é banda de música, é balão. Agora, sustentar já é outra questão. Então, conforme vai subindo, a 8ª lei é o autocontrole. Não existe nenhuma possibilidade de você subir na pirâmide empresarial e não desenvolver a resistência emocional. É por isso que se diz que na liderança não é o currículo, são os nervos. Depois vai trabalhando fazer mais que o combinado, que é a lei que altera resultado. As pessoas comuns fazem o combinado.
As pessoas que escrevem uma história, elas andam 1 quilômetro a mais, fazem mais que o combinado. Então, isso para citar algumas delas. Se for fazer as 17 aqui, eu passo o programa inteiro falando dele. O que, por sinal, eu gosto. Que bom. Me agrada. A gente está aqui para isso também, para conversar. Por exemplo, a 10ª, que eu estava na sequência, é a personalidade agradável. Que não há nada mais agregador que alguém carismático, né? Alguém tem carisma. Uma pessoa entra num ambiente que eu cheguei aqui, você já... meu nome é Job, pode me chamar de Trabalho, meu nome é Trabalho. O sobrenome é Churrasco. O seu sobrenome é Churrasco. Thiago, então, essa capacidade de criar um elan, isso faz uma diferença sensível, porque tem pessoas que afastam muito. E quando você afasta, teu círculo íntimo fica vazio. E na hora que você leva a pancada da vida, e a vida sempre tem pancadas, se você não cuida do círculo íntimo, a hora que você cai, o círculo íntimo sai de você. Mas se você cuida do círculo íntimo, a hora que tu cai, eles te pegam e te levam para cima. Porque você é mais importante para eles lá em cima do que lá embaixo. Então, essa é uma lei que realmente altera bastante o resultado. Desde que tenha a retinídea, desde que tenha o fio de Ariadne, que você saiba para onde está indo. Porque não adianta você ter tudo isso e ficar sem direção, borboleteando, fica vagando. Depois tem as 3 disciplinas, que é a 11, a 12 e a 13, que Napoleão Hill dizia o seguinte: se você tiver essas 3 disciplinas, qualquer coisa que você botar a mão vai dar certo, que é a disciplina do pensamento, a disciplina do comportamento e a disciplina da execução. A 15ª é a tolerância, saber tolerar, e a tolerância não é conivência, entender essa sutil diferença é que faz toda a diferença. Tolerância é suportar levemente a contragosto. Eu posso não estar no melhor dos meus momentos, nem com as melhores pessoas, nem com as melhores situações, mas quem quer construir coisas grandes precisa saber tolerar. 16ª é a regra de ouro. O que é que me mantém, que sustenta todos os meus valores e que vai ser condensado, vai ser a síntese na frase que vai na minha lápide. Qual é a minha regra de ouro? E para fechar tudo isso, o fio de ouro é a força do hábito. É como transformar tudo isso no piloto automático da mente, do coração, da alma e do espírito. Ninguém, absolutamente ninguém, pela lei das estatísticas e da probabilidade, vai conseguir nascer com isso. Aliás, ser humano nenhum nasce com tudo pronto. Só tem uma das inteligências que o ser humano já nasce, que é a instintiva. É o instinto. E o que é o instinto? É aquilo que nós não precisamos aprender. Já nasce. É a vontade de comer, é a vontade de fazer a necessidade 1 e 2. Essas já nasce com o ser humano. Todas as outras precisam e são treináveis. E, Denilze, mas assim, é para qualquer um ou não? Fala assim, porque às vezes a gente pensa que muitas pessoas não acreditam na própria capacidade, algumas pessoas acham que nunca vão mudar, algumas pessoas acham que assim tá bom, né? A gente enfrenta muito isso, muito comodismo hoje em dia, né? Uma pessoa tá muito parada, mas essa transformação toda, acho que para alguns vão ser mais fácil, né? Outros vão ser mais difícil, mas é para todo mundo. Olha que excelente pergunta, Job. Napoleão Hill fala que se você pensa que pode, você pode. Se você pensar que não pode, você não vai poder mesmo, né? Então, você falou assim, tem gente que pensa que está tudo bom, né? O bom é o inimigo do ótimo, né? Então, tipo assim, se a média para passar na escola é 7, eu vou focar no 7.
porque tá bom. Pra que 8, 9, 10? Então, eu tô ganhando esse salário, eu tô podendo comprar alguma coisa, tá bom. Pra que mais? E como o Jamil falou, a lei do êxito mais, que te chama mais para ação, é um objetivo principal bem definido. Porque se você não tem um objetivo, você vai ficar escravo do tá bom sempre. Né? E, particularmente, eu sou totalmente inimiga do tá bom. Eu nunca acho que tá bom. Eu sempre quero mais e mais e mais, porque eu sei que eu posso. Então, quando a gente fala, eu sei que eu posso mesmo. Né? Então, olha só como que a chave é mínima, né? O quanto apertar um parafuso faz a diferença. Né? Se você tem um pensamento, sabe? Porque tem gente que quer e quer, não importa, vai, sabe assim, não importa a tempestade que esteja, ela enxerga que amanhã o sol vai nascer novamente e continua. Né? Então, eu acredito muito nisso, que tá aqui, ó, dentro, entre as nossas orelhas, né? Tá muito mais perto do que a gente imagina. E, Jamil, do outro lado também tem uma pessoa que acha que pode tudo. Também precisa, acho que você falou do autocontrole, né? Também é fundamental isso. O domínio próprio é determinante em tudo na vida, Job. O autocontrole é a capacidade, quando eu me referi, a capacidade de resistir à pressão, à ansiedade, resistir às preocupações, nesse sentido de como é que eu resisto à pressão. Né? A tua pergunta me parece que é a pessoa que tem um excesso de autoconfiança. Excesso de autoconfiança não existe. Existe imprudência. Esse é o nome do excesso de autoconfiança. Agora, só se a pessoa tiver uma limitação, porque quem é que não tem medo, né? Papai dizia que quem tem umbigo tem medo, né? Só não tem medo quem é um insano, um louco, um psicopata, pessoas comuns. Como nós temos medos. Agora, como gradua-se o medo? Aí é que está. Uma pessoa trabalhada, treinada e que conhece a si mesmo, que tem a autoobservação, que despertou a consciência, ele gradua o perigo de acordo com o tamanho do perigo. Agora, uma pessoa despreparada, ele gradua o perigo de acordo com o seu medo. Às vezes uma coisa insignificante para um, para outro é gigantesco. Então, a pessoa que não tem nenhum limite, esse provavelmente vai se arrebentar fácil. Agora, assim, para dar continuidade na pergunta se todo mundo pode, que eu vi que você me olhou na hora da pergunta, Job, assim, os ingredientes da liderança, do êxito, do triunfo, da prosperidade, está dentro de todo mundo. Fazer isso despertar, aí requer apertar alguns botões internos, né? A gente precisa apertar alguns botões. E o botão que liga tudo isso chama-se iniciativa. Por isso que a proatividade faz toda a diferença. E depois vem a sustentação disso, né?